Bom dia, hoje é dia 1º de abril, sexta-feira, o último XP Connection da semana e primeiro do mês. Bom Exato. dia, Gustavo. Primeiro do segundo trimestre do ano. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Isso aí, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer aquela dinâmica. A gente trouxe alguns slides interessantes ali, principalmente com relação a alguns dados que saíram hoje, né? Principalmente da produção industrial, que continua vindo muito mal. E também a gente vai fazer um link ali com uma abordagem um pouco mais ampla, falando de um possível governo Temer, discutindo um pouquinho mais esse cenário político. Mas sem perder tempo, Gustavo, se você puder já dar uma introdução e começar com a apresentação. Vamos lá, então, falar da produção industrial de hoje, estado de fevereiro. Ela está aqui na tela, só pegar aqui o computador. A gente teve mais uma queda, acho que a queda mais forte da comparação, comparando mês contra mês, acho que, se não me engano, em 3 anos, foi de queda de 2,5%. Aqui a gente tem o gráfico da produção industrial já sem os fatores sazonais, que é basicamente aquela que a gente acompanha mais nos noticiários, que é quando é a queda mês contra mês. E tá os dados desde janeiro de 2008 até dezembro de 2015. E mesmo com a crise econômica forte que a gente teve lá em 2008, 2009, a gente agora está praticamente prestes a romper o patamar de 2008. A gente está exatamente 0,01 acima desse fundo aqui em 2008, mostrando o tamanho da deterioração da indústria que a gente está tendo agora, né? Uma queda muito prolongada. Se aqui a gente vê o que foi basicamente na mesma velocidade que caiu, subiu rapidamente, se recuperou a indústria, aqui a gente já está vendo uma dinâmica bem mais diferente, né? Então, desde praticamente 2014, né, desde o começo de 2014, a indústria começa a regredir, mês após mês, com pequenas vezes em que a indústria teve algum sinal de recuperação. Em janeiro de 2015, eu me lembro que também foi um dado que deu uma surpreendida no mercado. Agora, em janeiro de 2016, novamente teve uma elevaçãozinha inesperada, surpreendendo o mercado. E, em seguida, a gente teve uma queda bem forte. Provavelmente agora a gente ainda vai ver a gente tem uma forma de acompanhar um pouco a tendência, que a gente pega a média móvel trimestral, né? E com ela tá um pouco melhor, tá uma queda, não que seja bom, mas uma queda um pouco menor, de menos 1,5. Com isso a gente deve ver nos próximos meses talvez um pouco mais uma dinâmica parecida com aqui. Então a produção industrial não vai seguir numa queda tão brusca, ela vai ter alguns avanços na margem, nada muito forte também que indica recuperação, mas a produção industrial deve seguir mais ou menos com esse desempenho. Muito por conta, essa produção industrial tem uma previsão de cair 6% no ano, então não vai ter uma recuperação tão simples agora. A gente analisou várias vezes o porquê está deteriorando, mas com atividade em queda. A gente analisa os dados, principalmente de confiança, para ver o que pode acontecer nos próximos meses. E a expectativa nos dados, nas confianças da indústria não consegue melhorar. Sempre apontam que a falta de perspectiva, a demanda é muito fraca e a incerteza política estão prejudicando a atividade. Então, provavelmente nos próximos meses a gente vai ver uma continuidade disso, mas um pouquinho menos agressiva, digamos assim. Vou trazer um pouquinho para cá. Não sei se você já quer responder algumas perguntas. Tem algumas perguntas aqui, o pessoal perguntando de alguns papéis. Vamos passar aqui rapidamente, aí depois a gente passa para a próxima parte da nossa apresentação. O pessoal perguntando aqui sobre a inversão de hoje, né? Na verdade, hoje a gente tem o Ibov sofrendo e, enfim, diversos setores, bancos. Acho que tem muito a ver, obviamente a ver com esses últimos dias em termos políticos, que algumas questões arrefeceram, como primeiro o STF, ele deixando a investigação do Lula com eles, né? Então não vai voltar para o Moro por enquanto. A gente teve também um arrefecimento naquela questão do desembarque do PMDB, né? A gente viu, essa conversa estava muito forte,
e nos últimos dias algumas fontes dizendo que os ministros do PMDB vão ficar no cargo, outras dizendo que esse rompimento foi precipitado e que o governo teria um bom apoio na Câmara, mas assim, informações bem erráticas, principalmente com relação ao apoio do impeachment e da manutenção da presidente lá na Câmara, mas de novo a gente ainda tem um cenário de probabilidade alta de impeachment. Obviamente a gente não esperava que ia ser tudo tranquilo, né? Exato. A gente não esperava que ia ser mil maravilhas. Obviamente o PT vai fazer barulho, o Lula vai tentar articulação, o governo vai tentar lotear ali os cargos, mas vai fazer parte do jogo isso. A gente tem que olhar um pouquinho mais de cima e ver que as probabilidades ainda são bem altas, né, Gustavo? Exato. A gente está naquele momento em que tanto para um lado, tanto para o outro, deu uma acalmada, porque até as manifestações de ontem foram menores do que a do dia 18, as manifestações pró-governo, né? Elas numericamente foram menores. Então, acho que também se tivesse convocado uma manifestação para esse final de semana contra o impeachment, talvez também não fosse um número tão grande. A favor do impeachment. A favor do impeachment. Passou um pouco aquela euforia, digamos assim, logo depois que levaram o Lula, né, coercitivamente. Então isso mudou muito, e a gente, que nem você falou, a gente tinha essa expectativa de que ia ter um pouco de acalmada nos ânimos, né? Isso provavelmente vai se reverter conforme chegue mais próximo do dia realmente da votação. Aí sim a gente vai ver aqui umas declarações mais fortes, o pessoal mais movimentado nas redes sociais, porque no final das contas o que realmente faz muito impacto nos políticos, eles sempre falam, que é a pressão popular, a pressão da mídia, e conforme se aproxima da votação, isso vai acontecer. A gente está no primeiro dia 1, a expectativa é em torno do dia 16, não é nem certo isso, mas a gente deve ter essa semana que vem, provavelmente a outra, ainda um pouco mais calma, com um dia aparecendo um motivo para aqueles que acreditam que a Dilma vai cair se animarem, os que acham que ela não tem chance de cair se animarem também. Vai ficar um pouco nesse meio termo, eu acredito. E outra coisa para se destacar nessa questão política, a gente está vendo diversos partidos ainda que não se decidiram com relação ao desembarque do governo, aceitando alguns cargos ali e sendo abordados seja pelo Lula, seja pelo governo. Obviamente é papel deles, né? Talvez eles estejam deixando para frente o desembarque porque eles não têm nada a ganhar, porque se tiver uma alternância de poder, o novo governo ainda vai precisar deles, vai precisar deles como a base aliada, então não faz sentido para eles, né, olhando na ótica deles, queimar a largada agora. Exatamente. Então jogar dos dois lados, porque eles são partidos ainda relevantes e que o PMDB, o Temer, no caso de um governo de transição, vai precisar deles, de qualquer forma, para formar a maioria. Então, acho que é um pouco do jogo mesmo, e de novo, a gente vai ter que monitorar, mas olhando a figura como um todo, a gente ainda tem grandes probabilidades de se você é um líder partidário do que estava na base, não é uma estratégia muito inteligente para você antecipar muito o movimento. O que aconteceu foi que com o PMDB desembarcando realmente, isso gera uma pressão maior nos outros partidos. Provavelmente se o PMDB tivesse decidido por ficar no governo, não estaria tendo essa discussão dos outros, né? Os outros também iam falar, a gente também vai ficar e vamos ver o que vai acontecer. Isso não pode não significar uma influência no voto, mas estamos aí. Boa. Indo para algumas perguntas aqui, perguntaram sobre recomendação que algumas casas fizeram para Gerdau, se tem fundamento. Eu não vi quais foram as justificativas, mas pelo menos ao nosso ver, por enquanto a gente prefere ficar em outros ativos, né, que tem um fundamento melhor, talvez e um beta alto, né, se acontecer de fato todo esse cenário positivo para a Bolsa. Então, no caso do setor financeiro, por exemplo, que tem um beta político alto e um fundamento bom, então a gente prefere, por enquanto, ficar nessas empresas. Se a gente vê, em termos econômicos, uma inflexão ali do que a gente tem visto agora, e até o Gustavo comentou bastante sobre, principalmente, essa questão da indústria, etc., e da atividade como um todo. Se a gente começar a ver uma inversão nesse sentido,
aí sim a gente vai começar a olhar bens de capital, siderurgia, etc. Mas por enquanto a gente fica fora. O que dá para dizer é que Gerdau, do setor de siderurgia, talvez seja o menos pior, porque tem uma exposição lá fora, é um pouco mais diversificada. Mas, de novo, a gente sempre vai ter aquela incerteza da operação Zelotes, que pode se aquecer ao longo do tempo, tá, pessoal? Então, vale chamar a atenção para isso. Muita pergunta aqui de juros. Pois é, deixa eu só responder essa pergunta específica do Arnaldo sobre qual cambial na empresas com relação ao dólar. Qual que você acredita que tem o melhor fundamento? Olha, as três sofreram muito, né? Suzano, Fibria e Embraer. Em termos de valuation, elas estão bem descontadas. Agora, vale comentar que no curto e talvez médio prazo você vai ter uma pressão no dólar por conta desse fluxo do call político. E principalmente se tiver um impeachment e no governo de transição todas aquelas variáveis forem que basicamente é uma articulação boa do Temer, uma montagem de um time forte, etc. A cada momento que isso for se concretizando, talvez você tenha um fluxo ainda maior de estrangeiro, tá? Então vale ter isso na cabeça, mas sim, são empresas se você quer ficar exposto a dólar, num call de um pouco mais de longo prazo, Fibria, Suzano e Embraer são boas empresas. Talvez aí uma mais conservadora seria Embraer, tá? Porque Fibria e Suzano você tem a questão de preço da celulose lá na China que ainda mostra queda sem estabilização. Então, se fosse para escolher uma para o longo prazo, talvez Embraer seja uma postura um pouco mais conservadora. Agora sim a gente pode ir para as questões macro. Aqui o Léo perguntando, Gustavo, se você poderia comentar a situação fiscal do país com relação a dívida PIB, etc., que a gente está olhando para frente? A gente está vendo ainda que está demorando, né, para realmente ocorrer alguma mudança favorável para essa relação, para a parte fiscal. A gente teve uma matéria muito interessante no Valor essa semana, contabilizando realmente quanto teria sido, né, o resultado fiscal dos últimos anos, desconsiderando as pedaladas, né, que o Banco Central está tentando fazer essa conta para realmente quanto teria sido os anos se as pedaladas não tivessem ocorrido, quanto tirando a maquiagem dos resultados. E para os próximos anos, a gente teve uma tentativa ano passado do Levy de fazer o ajuste fiscal, mas o próprio Banco Central, nesse último relatório trimestral de inflação, falou que a política fiscal ainda está sendo expansionista, e eles estão sendo mais incisivos, pedindo que a parte fiscal colabore, que eles tenham mais responsabilidade, porque isso está prejudicando a convergência da inflação para a meta. Mas agora a gente tem que esperar muito o que vai acontecer, né? A gente tem até a segunda parte da apresentação, que é bem interessante, vai bem nesse ponto, que como que seria um governo provável com o Temer e como que seriam duas alternativas de governo caso a Dilma permaneça. Obviamente, o mercado já está bem claro para o mercado que caso o Temer assuma, ele vai atacar mais as questões mais estruturais, não no primeiro momento, mas no segundo momento que já estabilizaria mais para o longo prazo. A gente ainda deve sofrer bastante no fiscal esse ano, provavelmente no próximo, mas caso o Temer assuma um pouco menos no longo prazo. No caso do PT, aí provavelmente continuaria o fiscal se deteriorando nos próximos anos. Mas a gente está vendo bastante, a arrecadação segue caindo, segue frustrando ainda mais as expectativas. O governo tinha uma expectativa que a arrecadação parasse de cair. Um evento interessante para ficar de olho, obviamente, é a repatriação de recursos, que ninguém tem muito um consenso, ninguém tem muito um número de quanto isso pode ajudar, mas o que a gente ouve falar no mercado é que provavelmente vai surpreender para cima. Isso aí. Boa. Agora sim a gente fala um pouquinho de juros, né? A gente teve o relatório trimestral de inflação ontem, fez bastante preço. Que a gente está vendo? Na verdade, a pergunta do SMPS, se a gente acredita em alguma queda da Selic esse ano. A gente acha que, bom, de novo a gente vai ter que esperar ver quem vai ser o governo, né? Porque vai embaralhar bastante. Vai embaralhar muito os cenários. Caso ocorra uma troca de governo, o novo presidente do Banco Central, ele tem que construir sua reputação, então isso afastaria um possível corte de juros. Acho que está ficando um cenário mais favorável do que antes para cortes de juros, muito porque a inflação está cedendo um pouco.
Acho que é muito difícil ela realmente não estourar o teto da meta. Ontem, no relatório trimestral de inflação, o Banco Central já, pela primeira vez, admitiu que deve estourar. Mas tá sendo reduzido, né? A inflação vai desacelerar ao longo do ano, vai ter uma desinflação ao longo do ano. Muito também ajuda por conta da parte da bandeira tarifária. A não ser que aconteça uma tragédia, a bandeira tarifária vai ter que ser levada novamente, voltar para o vermelho. Acho que muito impossível isso acontecer, o que vai ajudar bastante na inflação. A questão do câmbio valorizando também ajuda um pouco mais. Então, com tudo isso, tira um pouco aquela pressão do Banco Central de cortar juros, que é o que eles estão cogitando e estão sofrendo pressão. Então, caso o Tobiri permaneça, ele já tem uma pressão menor. No caso dele, realmente, ele continua com a pressão de cortar juros, mas ele tem uma pressão menor daqueles economistas que acham que ele não deveria. Então, isso já facilitaria para ele fazer o trabalho de fazer um corte de juros. Mas, de qualquer forma, a gente acha que se ocorrer um corte de juros, seria mais para o segundo semestre. Acho que muito difícil antes de junho ocorrer alguma coisa nesse sentido, tanto no governo Temer, tanto no governo Dilma com Tombini aí. Boa. Acho que a gente já pode voltar, já que a gente falou bastante do político, voltar para a apresentação, né, e mostrar o restante dos slides que você trouxe aí pra gente, Gustavo. A gente fez um exercício aqui, né, de 3 possíveis cenários que a gente pode ter passado esse primeiro, pelo menos considerando o processo de impeachment da Dilma atual. Então, no primeiro slide, a gente traz aqui para vocês 2 situações possíveis. Uma é o plano de governo que o Lula está defendendo bastante. Então, seria um governo agora que o Lula teria um papel de primeiro-ministro, né? E o que ele pensa ditaria muito o que ocorreria. E o outro seria com um pouco ainda mais extremo, onde o PT, tudo que o Pimenta ele fala, teria mais impacto no governo. Então a gente tem algumas partes semelhantes, como os dois defendem a utilização de parte das reservas, né? Cerca de 1/3 das reservas. O Lula mais para bater a dívida pública. O PT já fala que não, que deveria utilizar para projetos de infraestrutura, utilizar bastante para reaquecer o mercado de trabalho na construção civil, fazer diversos projetos. Essa parte aqui, essa questão de abater um pouco a dívida pública seria um pouco mais responsável do que projetos de infraestrutura, mas de qualquer forma não seria tão interessante utilizar reservas agora, né? Acho que a gente já fez um programa bem interessante sobre isso aqui no XP Connection, mostrando que simplesmente utilizar reservas traria um malefício maior do que o benefício de curto prazo que poderia trazer. Outros pontos aqui interessantes. O Lula defende a redução da taxa de juros, acho que não só ele, também o PT defende isso, mas mais abertamente. E como a gente acabou de comentar, a pressão vai ficar grande sobre o Banco Central para cortar juros o quanto antes. O Lula defende fim de incentivos fiscais para alguns setores, como a desoneração da folha de pagamentos. Agora, acho que muita parte das pessoas que estão no governo já estão começando a falar abertamente que eles se precipitaram, que eles erraram bastante em certas partes de incentivos. E o Lula também defende maior crédito para as empresas. Esse é um ponto um pouco mais controverso. A gente acabou de ter o resultado essa semana de que dos 80 bilhões, se eu não me engano, que foram oferecidos de crédito, só 2% realmente foram demandados, o que mostra que a gente já tinha falado bastante, o que muitos analistas falam, que não é uma questão de falta de demanda para o crédito, é muito por conta da situação, falta de perspectiva. Então não adianta simplesmente ficar oferecendo crédito que não tem um resultado tão grande, né? Esse é o ponto. Aqui na parte do PT também tem mais ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Contrário ao que aconteceu ontem, o dia presentinho ela reduziu de 3 milhões para 2 milhões o número de casas previstas na terceira fase do programa, mas eles defendem que amplie esse programa. Aí as bandeiras históricas do PT, né? Ampliação da faixa de contribuição de imposto de renda, ampliação de adoção de impostos para grandes fortunas, extensão de PVA para barcos e aviões. A gente sempre fala que tem certos pontos que realmente seriam interessantes, mas não são o que vai resolver os problemas atuais, problemas graves do país. A gente acha que quanto mais demorar para resolver, mais graves eles ficam, maiores as consequências para a população. Aqui a gente tem o terceiro possível guinada de governo que pode acontecer depois desse processo, que seria a agenda Temer. A gente não vai falar todos os pontos, tem diversos aqui, e ainda tem mais, a gente está se baseando no Ponte para o Futuro, divulgado no final do ano passado, em outubro, mas
basicamente o Temer ele fala de fazer reformas estruturais, ele fala indiretamente de reforma da Previdência, idade mínima de aposentadoria não inferior a 65 anos para homens e 60 para mulheres. Então ele fala da Previdência, ele também fala de reforma tributária, então reduzir o número de impostos, unificar ICMS, transferir a cobrança para o estado de origem. Ele também fala de reforma na parte trabalhista, flexibilização da... Isso é um ponto que está sendo muito criticado pelo PT, mas obviamente se você lê o Ponte para o Futuro não é na gravidade como que o PT acusa, não tem nem sentido o que eles falam, mas flexibilização na área trabalhista com convenções coletivas prevalecendo sobre as normas legais, aí vem mais questões de gastos estruturais, fim da indexação de salários e benefícios previdenciários, enfim. Basicamente aqui vai num outro viés comparado ao que a gente acabou de mostrar, né? Então aqui quando está muitos pontos mais para o curto prazo, aqui a gente vê bem mais objetivos visando o médio e longo prazo para estabilizar muitas partes que precisam ser feitas, a parte fiscal e também fazer diversas reformas, né? Obviamente não vão ser todas de uma vez, também a gente fez um programa na semana passada de abertura comercial, o Temer defende isso no programa de governo dele, inclusive independente do Mercosul. Pode trazer para cá de novo. Então a gente deve ver isso, caso ocorra um governo Temer, obviamente ele não vai chegar no primeiro dia de mandato e levantar essas bandeiras que a gente acabou de falar, porque seria extremamente impopular tanto com a população, tanto para conseguir formar sua base governista, né, sua maioria no Congresso. Mas isso seria uma agenda para os próximos 2016, 2017 e o finalzinho de 2018. Até porque ele não pode chegar e fazer isso logo no segundo semestre de cara, porque a gente tem eleições municipais, né? A gente não pode esquecer disso. Então seria uma agenda um pouco mais para frente, mas que tem pontos, na nossa opinião, um pouco mais interessantes, um pouco mais responsáveis para a saúde financeira do país, saúde econômica. Boa. O SMP está perguntando com relação à política aqui, se a Dilma consegue comparar os deputados indecisos com relação ao impeachment através de oferta de cargos no governo. Olha, se conseguir ou não é uma coisa, mas que ela vai tentar e o governo vai tentar, isso com certeza. Agora, se a gente pensar bem, você tem um peso forte ali, porque você entrar num governo que pode estar prestes a cair e sinalizando para o governo que vem que você estava ali articulando junto ao governo antigo, é uma questão um pouco delicada, né? E se a gente for ver ainda mais de fora, talvez quem tenha mais barganha e poder de negociação seja o Temer, visando já um governo de transição do que a Dilma, tentando distribuir cargos à beira do abismo. É uma alternância de poder, obviamente, você tem todos aqueles cargos que estavam na mão de outros, precisa distribuir de novo. É um ponto que muitos cientistas políticos defendem, que num governo de coalizão como é o nosso, um presidencialismo de coalizão como acontece no Brasil, é muito crítico para um governo se manter no poder por muito tempo. Então, logo quando a Dilma assume, que já seria o terceiro mandato seguido do mesmo partido, fica mais complicado para ela, porque no primeiro mandato, o Lula chega lá e ele tem todos os cargos para distribuir. No segundo, tudo bem, ele já não tem mais tantos, mas ele consegue realmente ainda ter algumas coisas para passar para um partido, passar para outro, fazer alguma reforma ministerial para ganhar mais apoio. Quando a Dilma assume, já não tem essa alternância, já fica mais complicado para ela conseguir passar novas medidas, ela não tem muito o que distribuir. Porque é um dos elementos, das armas que o governo tem para conseguir governar, um deles é distribuir cargos, né? Então, muitos deles defendiam que seria muito crítico, e realmente foi, uma falta de alternância. O Temer seria essa alternância. Boa, mas com certeza eles vão trabalhar forte nisso, é o que eles têm feito, né, com a articulação indireta ali do Lula. O Bicu está perguntando se a gente acha que o PMDB não deixou os ministérios para os mesmos não servirem de moeda de troca pelo PT. Talvez alguns, né, tem alguns ministérios que de fato todo mundo já esperava que eles iam ficar, né, Cátia Abreu, enfim, uma ala bem mais governista, a gente já esperava que eles ficariam. Agora talvez tenha essa estratégia, sim, dos demais, mas lembrando que tirando o ministério, eles têm muitos cargos, né, ali, e a gente já está vendo nos diários oficiais o governo já
demitindo vários cargos que o PMDB tem, justamente para abrir espaço para negociação com esses partidos indecisos. Tem partidos menores que para eles é conveniente. Exatamente. E, bom, indo aqui já para a reta final do nosso programa, acho que vale comentar o cenário externo com relação e fazer o link, né, payroll que a gente teve e a questão do Fed, né, até um tempo atrás, se a gente lembrar, alguns dirigentes do Fed falando que poderiam trazer mais para perto um aumento de juros, aí Yellen jogou um balde de água fria e veio um payroll forte, então bem errática ali, pelo menos o movimento na curva de juros nos Estados Unidos, né, Gustavo? Eu particularmente já continuo achando que as condições econômicas do país estão seguindo que nem num dos melhores cenários possíveis, elas estão se recuperando. Obviamente, os Estados Unidos cresceu acima do PIB potencial no último ano, não vai acontecer isso nos próximos, provavelmente. Vai estabilizar, vai chegar num patamar mais sustentável. Mas, de qualquer forma, a economia está se recuperando, está praticamente em pleno emprego, as condições do mercado de trabalho seguem melhorando, tem discussões diversas sobre se estão melhorando nos patamares de antes da crise ou não. Mas, de qualquer forma, está pontuando melhora, a criação sempre está surpreendendo para cima. O que esses membros do Fed que defendem os subjuros falam, basicamente, é que existe aquela discussão. Se você demorar muito para subir os juros por lá, você pode ter uma consequência negativa, que é a inflação passada, que deveria chegar no longo prazo, passar daquela meta não oficial de 2%. Então, quanto mais você demora, mais você corre esse risco de o carro não conseguir frear na hora que precisa. Você pode deixar seguir muito mais do que deveria. Mas a Yellen, ela acha que não. Ela acha que a situação ainda não está do jeito que deveria, ainda tem muito para recuperar a economia do país. Lembrando que lá o mandato deles tem duas pontas, né? Não é que nem no Banco Central do Brasil, que só tem que controlar a inflação. Lá eles têm que controlar a inflação e eles têm que cuidar do mercado de trabalho. Então fica sempre essa discussão. Ela fala, talvez se apertar as condições monetárias agora também, você poderia prejudicar o mercado de trabalho, prejudicar a atividade. Mas por enquanto a gente vai ver essa discussão continuar. Vai ser muito uma repetição do que a gente teve no ano passado, onde vira o ano, os membros do FED falam, não, esse ano vão ter várias elevações na taxa de juros, já tem como fazer isso no primeiro semestre. Aí passam-se os meses, as condições não estão tão perfeitas, ou para alguns não tá acontecendo, tem alguma turbulência externa, e eles começam a postergar. E o mercado fica um pouco impaciente, né? Já tem muito questionamento sobre a credibilidade do FED por lá, e com as eleições presidenciais, quem é da oposição fica mais insatisfeito ainda e bate mais força ainda. Boa. Só para terminar aqui, pessoal, última dúvida aqui, pessoal perguntando de Vale, com relação ao preço do minério, etc. Só para lembrar que, às vezes, a correlação no dia não é 100% com relação a preço de minério, né? O que o investidor olha muito é a tendência. E a gente vê um arrefecimento ali de preço do minério, que tinha esticado bem, arrefeceu agora, e é o que a gente vê, pelo menos assim, aqui na casa, né? A gente não está muito otimista com relação a desempenho do preço de minério de ferro, já que você tem uma China desacelerando ali e um excesso de capacidade entrando, principalmente com Vale para o próximo ano, e junto a isso o valuation de Vale não é nenhuma barganha, então, bom, pelo menos a gente continua fora de Vale. Tem uma pergunta aqui do SMP, falando da Europa, Japão afrouxando ali as políticas monetárias e a relação disso com o Fed, Gustavo. Eu não acho que vai ser esse um dos principais pontos que vai determinar se eles vão subir ou não. Eu acho que isso realmente eles levam em conta, mas eles ficam bem mais preocupados com a desaceleração do mundo, né? Porque não só a China que está desacelerando, mas a Europa está revisando também para baixo essa perspectiva de crescimento econômico. E isso provoca um pouco mais de insegurança na hora de subir juros. O que eu acho que eles vão ficar mais atentos, que provavelmente vai pesar, é quando chegar em junho e tiver a votação lá do referendo no Reino Unido, se eles vão sair da União Europeia ou não. Isso é uma turbulência, uma incerteza muito grande que pode provocar eles fiquem mais um pé atrás antes de subir juros.
Mas a questão deles fazendo um relacionamento monetário maior, eu acho que aí já não, por enquanto, não tá atrapalhando no radar deles, não tá sendo algo que, por enquanto, pega. Boa, e complementando, o próprio SMP está perguntando se a economia da China piora mais ainda esse ano. A economia da China a gente está vendo uma repetição, né? A gente tem aquele começo de ciclo que nem foi em agosto, que é a economia tem uma turbulência muito forte, os indicadores dão uma queda muito grande, principalmente os de confiança. E aí o mercado inteiro começa a achar que a economia vai desacelerar de uma forma escandalosa, sem um hard landing, que nem eles falam. E aí ficou aquela parte ruim crítica. Aí o governo vem aqui embaixo e fala, não, a gente vai fazer várias medidas, vai conseguir ajudar, vai ajudar, vai ajudar. E depois de um tempo começa a estabilizar, o mercado volta a dar um voto de confiança, as bolsas param de cair bruscamente. Alguns setores da economia que recebem ajuda começam a desempenhar bem novamente, e aí passa um tempo estável. A gente está praticamente nesse estável, mas chegando no crítico lá de cima de novo, aonde novamente começam a se questionar, porque muita parte dos problemas da China são estruturais também, parecido com a discussão brasileira, mas bem para o outro lado, estrutural em outro sentido. E essas medidas são muito pontuais, então elas são pontuais e ajudam por algum tempo, mas logo mais o questionamento volta, porque você não está resolvendo um problema grande, um problema grosso, você está resolvendo só algum incêndio de curto prazo. Então isso faz o questionamento voltar e a gente volta ao ciclo. A gente está tendo basicamente uma repetição nesse primeiro semestre do que a gente teve no segundo semestre do ano passado. Então a gente logo mais em breve vai ter um questionamento maior sobre se essas medidas são efetivas, são suficientes para fazer com que a China continue essa desaceleração de forma mais organizada. Já está tendo um questionamento muito grande, porque boa parte das medidas que estão sendo feitas, que lá eles estão reduzindo muito compulsórios, cortando um pouco de juros, já tem parte do mercado que acha que isso vai fazer com que a inflação dispare e eles percam o controle dela. Então essas medidas estão ajudando para alguma parte da economia, mas tem outra que já acha que isso vai ser bem mais prejudicial no longo prazo. Então fica esse questionamento. Lembrando só que o patamar de crescimento, de fato, estruturalmente tende a ser menor do que foi no passado, né? Lembrando que a China está mudando ali o seu perfil de crescimento, que era muito baseado em investimento, em infraestrutura, e agora estão tentando mudar para a parte de consumo, e teoricamente só desse shift você já tem um arrefecimento ali na parte de crescimento. Exatamente. Teve uma pergunta Pernalonga falando do CDS em relação à nossa política econômica e o dólar também. Acho que dá para fazer o paralelo, né? Acho que o que os mercados têm negociado agora é basicamente expectativa e esse cenário político. Por isso que o CDS voltou tanto, o dólar também. Porque por fundamento realmente o nosso CDS deveria estar mais alto, o dólar também, mas de novo o mercado negocia expectativa e tenta antecipar ali, é isso que a gente está observando, né? Uma maior probabilidade de impeachment, isso aí acarretaria uma alternância de poder, talvez desatar esse nó político para conversar sobre reformas estruturais, é isso que o mercado tem antecipado. Também a gente vai ver, caso a Dilma continue no poder, a gente viu lá aquele slide, o programa do Lula e o programa do PT, os dois falam de usar reservas. Isso provoca com certeza uma... como é que chama? Você vai atiçar o CDS vai subir novamente, porque isso prejudica, isso favorece, aumenta a chance de que as agências de rating rebaixem mais ainda o Brasil. Com certeza elas vão levar isso em consideração, elas já falaram isso, já comentaram que a utilização de reservas agora não seria o momento ideal. Esse é um dos principais pontos também, que você talvez possa discutir, é discutível o nível de reservas do Brasil. Agora, com certeza, acho que uma das coisas que menos é discutível é que agora, no momento de crise, no momento crítico, não é um momento ideal para você utilizar, você acaba provocando uma série de efeitos negativos por consequência de você usar as reservas que acabam engolindo todos os efeitos positivos que você acha que você vai ter com a utilização delas no curto prazo. Boa, beleza, Gustavo. Bom, a gente já chegou agora no final do nosso programa, deu para conversar bastante aqui sobre o cenário macro e cenário externo. A gente teve que ficar um pouco pautado na questão política, obviamente que tem sido driver para ativos aqui no Brasil, mas espero que vocês tenham gostado do programa.
Bom fim de semana para todo mundo e a gente se vê semana que vem. Valeu, Kim. Pessoal, aproveitem bastante final de semana. Segunda-feira a gente tem mais. Valeu.